Os arquivos secretos do Vaticano sobre a Segunda Guerra Mundial serão abertos pelo Papa Francisco em 2020. Em áudio e vídeo, reportagem de Marcela Lorenzetto. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 março 2020. Foi com essas palavras que o Papa Francisco anunciou a abertura dos arquivos secretos do Vaticano. O objetivo é esclarecer uma crítica antiga contra a Igreja. A partir do dia 2 de março de 2020, serão analisados os documentos que têm relação com o período da Segunda Guerra Mundial, quando o líder católico era o Papa Pio XII. Historiadores acusam o pontífice da época de se calar diante do Holocausto, período em que mais de 6 milhões de judeus morreram por causa do nazismo. A comunidade judaica reivindica a abertura desses documentos há pelo menos 3 décadas. Por meio de nota, o American Jewish Committee, um dos principais grupos judaicos do mundo, comemorou a decisão do Papa Francisco. O Vaticano sempre defendeu que Pio XII utilizava a diplomacia para salvar judeus, principalmente diante da grande comunidade católica que vivia em regiões ocupadas por nazistas. O anúncio do Papa Francisco foi feito aos funcionários do Arquivo Secreto do Vaticano nesta segunda-feira. Ele afirmou que a Igreja não tem medo da história. Também declarou que o legado de Pio XII é tratado com certo preconceito e exagero. Professor, a gente falou um pouco disso ontem, a Marcela traz agora a palavra do Papa, o anúncio foi feito pelo Papa, é uma decisão importante, né? Vai entrar nessa polêmica, importante abrir os arquivos, né? Por isso que aqui no Brasil, quando foi tomada a atitude absurda que a Câmara derrubou, ainda bem, de vedar os arquivos e tal, é importante, claro que ele precisa ficar um tempo fechado, isso é natural, cada país tem essa legislação, mas ter acesso aos arquivos da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, é fundamental para todos, para os pesquisadores e tal. E aí saber a posição do Estado do Vaticano, que tinha sido criado há pouco tempo. O Estado do Vaticano foi criado em 1929, com a Concordata de Latrão, num acordo entre o Estado italiano, à época tendo à frente, era uma monarquia, né? Vale lembrar, mas o Estado, o chefe de governo era o Benito Mussolini, né? A lembrar que não é o Bento XVI, é o Papa Francisco, Papa Francisco tal. Então, o que ocorre é que essa abertura aí dos arquivos é essencial. Há muita polêmica. O Vaticano nega, né, que tenha colaborado com os nazistas. Os outros críticos a isso falam o inverso. Então vai abrir os arquivos e isso vai ficar presente. Evidentemente, é difícil afirmar a priori, né, que o Estado do Vaticano teve uma política pró-nazista, mas que altos dignatários do Vaticano simpatizavam com o nazismo, e isso é inegável, e que concederam passaportes do Vaticano para chefes nazistas que fugiram, especialmente para a América do Sul, isso também é inegável. Havia fortes simpatias nazistas, que é diferente de fascismo. Nazismo é uma coisa, fascismo é outra. São coisas diferentes. Dentro da hierarquia eclesiástica lá do Vaticano, muitos também eram fascistas, inclusive, especialmente após a Concordata de Latrão de 1929, quando o Estado italiano reconheceu o Vaticano e o Vaticano reconheceu a unificação italiana, porque até então o Papa, desde 1870, se considerava prisioneiro do Estado italiano, né? Isso desde a época de Pio IX e tal. E essa questão é resolvida diplomaticamente, com o reconhecimento recíproco, com a concessão de uma pequena área, né, que é a área do Estado do Vaticano. Hoje a importância que tem o Vaticano, evidentemente, por causa das obras de arte, que todos que vão a Roma vão visitar, especialmente a Capela Sistina e tal. E agora, essa questão polêmica da Segunda Guerra Mundial, o Papa tomou uma atitude correta. Então abre os arquivos e cabe aos historiadores, aos pesquisadores chegarem às suas conclusões para saber qual é a posição da Igreja. Certamente será plural. Você vai ter cardeais ou bispos que tiveram um papel heróico, inclusive na proteção aos judeus, auxiliando na fuga de judeus, e outros que fecharam os olhos aos massacres cometidos pelos nazistas.